A porção dessa semana conta a história de dois espiões que foram enviados para verificar a terra de Canaã antes do povo fazer a conquista, né? Antes do povo entrar na terra. E aí, acho que a história é bem famosa, né? 10 deles voltam com um relato cheio de dúvidas e bastante temeroso. A terra é boa, mas o povo que mora lá é de gigantes e as cidades são invencíveis e impenetráveis. E dois deles, né, que são Josué e Caleb, argumentam o oposto. Mas o povo ignora o seu relato porque eles ficam morrendo de medo com o relato dos 10 primeiros espiões. E também que são a maioria, né? E aí Deus fica irritado com essa temerosidade do povo e ameaça destruir todo o povo de Israel para começar tudo de novo com uma nova geração e apenas com Moisés ficando, né, da geração antiga. Moisés intervém e Deus decide que o povo vai ser punido em vez de ser eliminado. Qual vai ser a punição? Eles vão ter que andar 40 anos no deserto e que então apenas os filhos deles vão eventualmente entrar na terra de Israel, né? Mas não eles, aquela geração que estava ali. Bom, essa é a história resumida. Eu quero ler com vocês, pessoal, o trechinho que mostra o relato dos 10 espiões, né? O que eles falam para o povo. Vamos ler em português mesmo, tá? Só para vocês terem ideia, a gente não precisa recorrer ao hebraico aqui nesse caso, para vocês terem ideia do que eles falam. O relato aparece, se você quiser ler comigo, em Números 13, e eu vou ler do versículo de 27 a 33, tá? Ele diz o seguinte: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Eles tinham pego ali alguns cachos de uva. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Néguev. Os heteus, os jebuseus e os amoreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, né? Os filhos de Anak, aliás, a palavra Anak em hebraico é de gigantes, tá? São descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Então, como eu disse, Números 13, 27 a 33. Bom, esse aqui, pessoal, é um discurso, acho que vocês vão há de convir, né? De quem está morrendo de medo, né? Qual é o discurso? Eles são enormes, nós somos pequenos. Eles são todos poderosos e fortes, nós somos fracos, né? Eles não têm medo nenhum da gente, nós temos um monte de medo deles. A gente nunca vai ganhar, a gente nunca vai vencer, assim que a gente pisar lá, a gente vai perder. Bom, agora é muito interessante e curioso ver que existe uma passagem paralela a essa no livro de Josué, que vai dar outra versão da história e que nos permite saber se realmente os espiões estavam falando a verdade ou não. Na verdade, a gente já sabe que eles não estavam falando a verdade, tá? Mas vamos supor que a gente quer, por um momento, ser científico, vamos dizer assim, né? Que a gente quer provas por escrito, né? Existe essa prova no livro de Josué. Então, eu quero saber se realmente o povo da terra era mais forte, mais poderoso, se eles estavam sem medo do povo de Israel, né? Do fato do gigante eu vou deixar de lado, né? Pois bem, no livro de Josué, que acontece uma geração depois, né, quando o povo de Israel está para entrar na terra, Josué também manda espiões antes da conquista. E eles ficam na casa de uma prostituta chamada Rahab. Rahab é uma mulher extraordinária na história bíblica e que acaba tendo um papel fundamental na vitória do povo de Israel e que depois acaba se tornando inclusive esposa de Josué. Pois bem, quando o rei de Jericó fica sabendo que espiões estão escondidos na casa da Rahab, o rei manda homens para capturá-la.
para capturá-los, desculpe. Mas Rahab esconde esses espiões e salva a vida deles. Tá? Mas o que eu quero focar com vocês, e ler também com vocês, como eu fiz agora com a passagem de Moisés, né, dos espiões de Moisés, é o relato que Rahab faz sobre qual é o sentimento do povo, né, do povo dela ali, da cidade de Jericó, na cidade, quando o povo escuta que os israelitas estão chegando para conquistar o território. Tá? Também vamos ler o texto em português, a gente não precisa recorrer ao hebraico. Se você quiser ler comigo, ele aparece em Josué, tá, 2, e a gente vai ler dos versículos de 8 a 11. Então vamos lá. Diz o seguinte: Antes que os espias se deitassem, Rahab foi aonde eles estavam, no terraço, e lhes disse: Bem sei que o Senhor deu essa terra para vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos que o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e abaixo na terra. Ou seja, o que aparece aqui, né? O povo de Jericó não tinha nada de gigante, né? Isso era óbvio, tá? E eles eram seres humanos perfeitamente normais e estavam morrendo de medo, né? Na expressão da própria Rahab, é uma expressão que eu adoro aqui no Tanakh, eles estavam com o coração derretido, né? E essa é a expressão hebraica que realmente aparece no texto original, né? Algo como se o coração deles estivesse ali liquefazendo de medo. Então, segundo esse relato, não era o povo de Israel que devia ter medo dos habitantes da terra, mas os habitantes da terra que deviam ter medo do povo de Israel. Tá? Pergunta então que eu quero analisar, depois desse longo preâmbulo aqui. Como é que os espiões da época de Moisés podiam ter interpretado a situação de maneira tão errônea? Bom, existe um Midrash maravilhoso, aliás, sempre o Midrash é maravilhoso, eu gosto muito, né, de Midrash, que é a tradição oral, que traz uma interpretação com implicações profundas sobre o assunto. Diz esse Midrash que antes de irem espionar a terra, Moisés teria dado um conselho para os espiões. Como é que eles iam saber, né, a força do povo que habitava na terra? Eles deveriam olhar para as cidades e a maneira como é que essas cidades estavam construídas. As cidades eram muradas e fortificadas, ou elas eram cidades abertas e sem muralhas? Se o povo da terra, né, morasse em cidades sem muralhas, eles eram fortes e confiavam na própria força. Se, no entanto, eles morassem em cidades muradas e com muralhas, eles eram fracos e inseguros. Os espiões, então, sugere esse Midrash, interpretaram os sinais de maneira trocada. Eles viram, de maneira acertada, né, que as cidades tinham muralha e que eram cidades fortificadas, como o caso de Jericó. Mas eles tiraram a conclusão errada, de que então o povo era poderoso e extremamente forte. Na verdade, pessoal, se a gente entrar na mente dos espiões, a gente até consegue imaginar por que isso aconteceu com eles, né? Quando eles chegaram na terra de Israel, né, e viram, por exemplo, a cidade de Jericó, do jeito que eles viram, e outras cidades do mesmo tipo, isso deve ter causado uma profunda impressão sobre eles. Os espiões, eles estavam vivendo onde? No deserto, né? Com cabanas super frágeis, casas de caráter temporário. Eles já não viam cidades há não sei quanto tempo. E aí, de repente, eles chegam numa terra e vem uma cidade como Jericó, com muralhas grossas, com muralhas super fortificadas. Eles devem ter realmente ficado, no mínimo, espantados e impressionados, né? Falando, nossa, o povo que mora aqui é enorme. Mas o erro deles foi que eles não pararam para considerar o que isso significava, né, em termos de força ou da oposição que eles iam enfrentar. Eles não pararam para ouvir o conselho que Moisés tinha dado para eles, né? Segundo o Midrash, eles tiraram justamente a conclusão errada. A cidade é forte, o povo é forte.
O que acontece é justamente o oposto. Se as cidades são fortes, é porque o povo é fraco. Um povo que é forte não precisa ficar vivendo atrás de muro de defesa. Bom, nem preciso dizer que muitos anos antes da invenção, entre aspas, da psicologia, esse Midrash está falando de uma regra que funciona até hoje no âmbito humano. As pessoas que precisam viver muito atrás de muros e muros de defesa, né, e camadas de proteção, são justamente aquelas que por um ou por outro motivo são as mais fracas. Seja porque elas se sentem assim, né, ou porque elas realmente foram feitas assim, vamos dizer assim, pelas circunstâncias da vida delas. As pessoas mais fortes são aquelas que conseguem viver sem muralhas e sem barreiras de defesa. Muitas vezes, para não dizer todas as vezes, aquela pessoa que precisa se portar com comportamentos mostrando uma falsa segurança, arrogância, desdém ou coisas do tipo, é a pessoa que por dentro mais está acometida com culpa, com arrependimento ou com falta de amor próprio. Bom, então, como os espiões não conseguiram ver qual é a realidade de uma muralha, como eles não conseguiram perceber que uma muralha não é sinal de força, mas de fraqueza, e o povo junto com eles, eles precisaram andar mais 40 anos no deserto. Esses 40 anos são um número simbólico que representam que eles precisavam ainda amadurecer e ter a visão correta das coisas antes de poder conquistar a terra de Israel. Passados 40 anos, e aí sob a liderança de Josué, né, aí sim eles podiam entrar na terra de Israel. Agora sim eles viam o que realmente significa uma muralha. Então assim também é na nossa vida, né, pessoal? Antes que a gente consiga ver qual é o verdadeiro significado de uma muralha, seja na nossa vida individual ou na vida do outro, a gente fica andando e perambulando pelo deserto. Antes que a gente consiga entender o real papel dos medos na nossa vida e como às vezes esses medos são exagerados e apenas bloqueios que a gente usa para ocultar as nossas fraquezas, mas que não são proteções reais, a gente vai ficar vagando nas areias do deserto. Mas, por outro lado, quando, no entanto, a gente realmente passa a entender que uma muralha, em vez de um sinal de força, é um sinal de fraqueza, essa muralha, como a muralha de Jericó, milagrosamente cai. E aí a gente pode conquistar não só a própria cidade de Jericó, mas toda a terra de Israel. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.